o ser humano não tem propósito no que ele faz, vai dar certo. Todos nós, eu creio, temos talentos que são fundamentais, né? E a gente precisa olhar para eles, aprimorar, entregar para a sociedade, né? Então, precisa funcionar com coletividade. A ideia é simples e objetiva. Estamos aqui nessa terra para uma missão maior. Acredite, isso não é clichê. A jornalista Ana Cláudia Freire Gadioli dos Santos, nossa convidada de hoje do Mídia em Destaque, tem essa diretriz como uma bússola em sua trajetória. Eu sempre olhei para isso. Se tá bom só para mim, mas para quem está à minha volta não tá legal, não vai funcionar. Então é isso que eu falo com relação ao propósito, né? Como a gente pôde perceber, ela tem uma ideia bem clara do que quer da vida. Outros vão descobrindo aí ao longo do caminho, como essa jornalista, professora que vos fala, Priscila Sanches. E eu tô acompanhada de uma galera que também está em busca de encontrar um lugar ao sol. São os meus alunos do 4º ano de jornalismo na UEL, em breve no mercado, para se lançar nos desafios, como recomenda a Ana Cláudia. A gente nunca é alguma coisa, mas eu estou alguma coisa na minha profissão. Quando a gente entende isso, a gente não sofre mais. A gente fica mais livre para poder vagar, passear pelas milhares de opções que a comunicação traz para a gente. Mas é claro que para ter essa compreensão, a Ana Cláudia experimentou muito aí na carreira. Quem conta o começo da trajetória é o Natanael Pereira. A nossa convidada de hoje sempre teve em mente o que queria. Desistiu do curso de Educação Física depois de 2 anos de estudos para fazer jornalismo. Começou a carreira em assessoria de imprensa, mas foi por pouco tempo. Isso porque o telejornalismo fez uma chamada irresistível. Ela começou de baixo, na apuração, tarefa que exige muito rigor, já que o profissional não pode se contentar apenas com a primeira informação que recebe. Confrontar é palavra de ordem, como explica a Ana Cláudia. Eu acho que essa é a nossa função. A função do jornalista é sempre tentar ir a mais do que aquilo que está sendo mostrado, do que aquilo que está sendo exposto, né? Esse primeiro verniz a gente entende como uma primeira informação. O que a gente vai tirar mais daquilo, né? Então, o bom entrevistador, o bom jornalista mesmo, ele consegue sempre tirar isso do entrevistado dele, das histórias dele, né? Aquele a mais que não está em todos os blogs, que não está em todas as capas, que não está em todas as matérias, né? Depois de um período curto na apuração, ela conseguiu uma vaga como produtora. Mas quem conta mais dessa história pra gente é o Thiago Bernardino. A Ana subiu na carreira degrau a degrau dentro da TV. Na produção, começou pelo Telejornal da Manhã, depois o da hora do almoço e, por fim, o horário nobre à noite. Com anos de estrada, foi escolhida para integrar o núcleo de rede. Ela produzia reportagens do Paraná que seriam mostradas em telejornais nacionais da Globo. Cobriu fatos importantes do estado, como a Operação Lava Jato, que começou aqui. Teve a chance de passar um tempo trabalhando com profissionais em São Paulo. Na capital paulista, fez muitos amigos. Já no Rio de Janeiro, foi pedreira. Ela conta um pouco da sua experiência no Jornal Nacional. No Rio é selvagem. Foi a redação mais difícil que eu já... É selvagem. É selvagem, assim, não sei se porque é a cabeça de rede mais importante depois de Brasília, porque o JN é lá, então são jornalistas muito capacitados e que já passaram por N veículos e que estão ali porque são ponta de linha mesmo. Mesmo com convite para ficar nos grandes centros, a Ana retornou ao Paraná. De volta à capital paranaense, foi convidada para trabalhar na gestão de pessoas dentro da TV. Foram 5 anos resolvendo problemas e cuidando do desenvolvimento de carreiras. O radar da Ana sempre esteve focado em novos projetos. Não é mesmo, Júlia Vibosi? É sim, Thiago. Para muitas pessoas, passar pela transição de carreira não é um momento fácil. Mas a Ana soube lidar muito bem com essa situação. A entrevistada percebeu que não se encaixava mais trabalhando na televisão depois de 20 anos, então colocou o cargo à disposição e o desligamento veio em 2019. Mas ela já estava de olho no próximo passo. Veja o que ela conta sobre essa mudança.
Eu queria trabalhar com essa área de gestão também, fiz muitos cursos nessa área. Entrei na sociedade de uma empresa que trabalha exatamente com isso, com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento profissional, que trabalha com profissionais do setor de liderança, trabalha com palestras, com cursos, trabalha também bastante com universidade, pena que veio a pandemia e parou, né? Bom, deu para perceber que a Ana gosta de experimentar novos desafios. E ela não parou por aí. A Caroline Knupp explica a descoberta da nossa entrevistada no jornalismo digital. A Ana sempre enfatiza que para viver é preciso ter propósitos. E ela foi tomada por uma inquietação que a direcionava a rumos diferentes em sua carreira. Com a evolução tecnológica, veio a curiosidade pelo jornalismo digital. A jornalista, que nunca havia trabalhado com internet, se viu diante de um novo mundo. Viu que precisava adequar a linguagem e atender a audiência com o monitoramento de conteúdo e com a leitura de métricas. Para isso, Ana se dedicou a diversos novos aprendizados. E não faltaram cursos. Na lista, o uso do Instagram, técnicas de SEO, que ajudam a distribuir melhor o conteúdo que fica mais bem ranqueado em páginas de busca. E o ano sabático de reflexão sobre a vida, que ela tanto planejava, ficou para depois. Não deu 3 meses, me chamaram, me fizeram uma oferta tentadora, me chamaram no grupo do J. Malucelli, que é o grupo que aqui em Curitiba tem a Band News, a CBN e tal, e eles tinham um portal de notícias que eu nunca tinha trabalhado, eu conhecia o G1, mas eu nunca tinha trabalhado numa estrutura de portal de notícias. E aí, quando eu vi, a oportunidade bateu na minha porta, era desafio de aqui mesmo. E as novidades na carreira da Ana não param por aí. Um mundo de oportunidades surgiu para essa profissional capacitada. A Juliana Félix fala um pouco sobre o assunto. Os olhos da Ana brilham a cada desafio. E há cerca de 1 mês e meio, a nossa convidada embarcou em mais uma aventura. Trabalhar na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Trabalhar no setor público com política nunca esteve muito bem em seus planos. Mas ela contou pra gente que ela tem se surpreendido com um novo ambiente. Lá ela não faz o trabalho de uma assessora de imprensa tradicional. Pelo seu tempo de produção de TV, a Ana foi convidada para trabalhar com pautas especiais do governo, colocar o Paraná em destaque. E ela conta um pouquinho mais pra gente sobre como tem sido essa experiência. Eu já tinha um olhar de quem estava do lado do balcão. Por muitos anos, eu cobri a eleição do outro lado do balcão muitos anos. Foi a primeira vez que eu vi a eleição do lado de cá e nem era eleição estadual. Então, assim, o nosso olhar como jornalista potencializa, assim, é um olhar mais sistemático. Você já começa a olhar, cara, tem muita coisa para fazer, tem muita forma de trabalhar, tem muito jeito de aplicar a comunicação. E com uma carreira de se admirar, conselhos para os novos jornalistas não faltam, né, Lavínia Zaborni? Bom, vocês já devem ter entendido que para chamar a atenção da Ana Cláudia é só pronunciar a palavra desafio. Ela com certeza sabe o que é se arriscar dentro da profissão e buscar por conhecimento o tempo todo. Inclusive, esse é um dos conselhos dela para os futuros jornalistas, buscar por cursos que agreguem na formação. Isso vai desde aprender uma língua estrangeira até mesmo cursos jurídicos. Se você tem condições de investir agora, que é jovem, agora que está na faculdade, que vai sair agora, em tudo quanto é curso que você puder investir, eu acho uma bobagem. Não é, gente, não é. Faz diferença. No dia a dia do jornalista faz diferença. A Ana Cláudia mesmo confessou pra gente que já sentiu falta disso em alguns momentos da carreira. Mas ela garante que tudo é questão de ter um propósito e ir atrás dele. A gente está aqui para desenvolver um mundo melhor, para a gente fazer a história ser melhor, para os nossos filhos, bisnetos, netos e tataranetos, enfim, deixar esse planeta melhor do que a gente já pegou. Eu espero mesmo, Ana, que a gente consiga evoluir a ponto de transformar este mundo num lugar melhor para as futuras gerações. Obrigada a você por este bate-papo tão gostoso e para quem nos acompanhou até aqui no Mídia em Destaque. Este é o nosso último programa da temporada deste ano, foram 27 encontros desde o início da pandemia. Este programa faz parte do projeto Terra Vermelha e UEL Patrimônio do Paraná, do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, e nós vamos trazer algumas reprises dos nossos melhores momentos até o fim do ano. Obrigada pela sua audiência, a gente se vê por aí.